Bom, bom dia, caros alunos. Então, hoje eu vou gravar um pequeno vídeo relacionado com as questões que estamos estudando neste semestre de teoria de probabilidades, né? Então, agora nessa primeira parte do estudo, estamos vendo o que chamamos de combinatória, né? E permutações. E então, em cima disso, já passei a atividade para vocês e agora então vou explicar algumas questões parecidas com as que estão na atividade para vocês terem como entender o assunto, ok? Então, vou colocar aqui como revisão, né? Certo? E vamos considerar uma primeira questão. Esta questão que está aqui, eu vou preparar um documento e vou colocar ali também na sala virtual, né, do AVA, assim que vocês poderão também ter o texto completo dessas questões, que não vou escrever tudo aqui no quadro, certo? Então, na primeira questão, letra A, vamos dizer assim, uma moeda lançada 3 vezes, né? Uma moeda lançada 3 vezes. 3 vezes. Então, se uma moeda é lançada 3 vezes, o que está querendo saber é quantas possibilidades tenho de combinações possíveis de caras e coroas, né? Supondo que a moeda está equilibrada, que não tem nenhum truque nela, certo? Tem uma cara para um lado e uma coroa pelo outro, certo? Então, quantas sequências? Então, para isso, vamos pensar primeiro que vamos chamar de K como sendo cara e C como sendo coroa. Ok? E agora, para achar a solução, o que vamos fazer é o que chamamos de diagrama de árvore. Onde a gente vai descrevendo cada possibilidade em cada lançamento, ok? Então, se a gente vai realizar um primeiro lançamento, claro, vamos ter uma cara e uma coroa. Isso podemos dizer que seja o primeiro lançamento. Vamos dizer primeiro aqui. Depois, no segundo lançamento, para essa cara podemos ter novamente uma cara e uma coroa. Mesma coisa para a coroa de baixo, uma cara e uma coroa. Então, isso seria para nós o segundo lançamento. E agora, então, para cada uma dessas possibilidades, novamente, você tem uma cara e uma coroa. Uma cara e uma coroa. Não é isso? Esse seria meu terceiro lançamento. Sim? Da moeda. E aí, então, agora a gente vai achando as combinações seguindo as ramas da árvore, né? Aqui, K, K, K. Como se estivesse me rindo, né? Aqui, K, K, C. KCK, KCC, CKK, CKC, CCK, CCC. Aí estão todas as possíveis combinações de resultados, né, entre lançamentos, né?
e você vê que não tem nenhuma sequência que essa repete ali, são todas diferentes, né? Aí então, essa é a solução de quantas, né? Quantas soluções tivemos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soluções, certo? 8 combinações. E por que isso acontece? Porque a cara e a coroa, em cada lançamento você tem duas possibilidades, né? Como você tem duas possibilidades, então seria duas possibilidades elevado a 3 lançamentos. Por isso que dá 8 soluções. Ou seja, a possibilidade que temos aqui, certo? As soluções, não é isso? As possíveis soluções é 2 elevado a 3 lançamentos, ou seja, 8 possibilidades, né? E aqui então vou elencar todo o conjunto, né? Vamos dizer que o conjunto A, sendo, né, as soluções KKK, KKC, KCK, KCC, CKK, CKC, CCK e CCC. Aí então, respondemos à pergunta inicial aqui de quantas sequências você pode ter de soluções quando você lança uma moeda 3 vezes, né? Na segunda questão, diz assim também, lança uma moeda 3 vezes, lança uma moeda talvez 4 vezes, né? Mas dá a seguinte condição. Diz assim, uma moeda lançada. Vamos finalizar o lançamento quando acontecem 2 coisas. Uma acontecem 2 caras consecutivas ou 4 lançamentos são feitos. Entendeu? Aqui agora tem uma condição, não é todas as possibilidades, senão que quando aparecem 2 caras você para, se não saírem 2 caras consecutivas você continua, entendeu? Então isso ficaria assim, né, na letra B. Você vai fazer no máximo 4 lançamentos, certo? Mas se aparecerem 2 caras, imediatamente você para. Então vamos dizer K é cara, C é coroa, né? Então aqui no primeiro lançamento, obviamente, não acontece nenhuma das 2 possibilidades, certo? No segundo lançamento, você tem cara e coroa, cara e coroa. Então, neste caso, eu paro aqui no segundo lançamento dessa rama, porque apareceram 2 caras, mas nas outras eu posso continuar, né? Então aqui novamente, cara, coroa. Vou colocar uma fora abaixo desse outro, que não vai caber aqui. Cara, coroa. E novamente, cara, coroa. Cara, coroa.
Observa que nesse terceiro lançamento, vou parar nessa rama aqui, porque já tenho duas caras seguidas. Aqui posso continuar nessas e nessas aqui também. Fazer mais um lançamento. Né? Cara, coroa, cara, coroa. Cara, coroa. Cara, coroa. Cara, coroa. Cara, coroa. Evidentemente que aqui vou parar de qualquer maneira, né? Porque é o quarto lançamento, certo? Aí já não tem mais o que fazer, né? Porque a condição era ou faz quatro lançamentos ou tem duas caras consecutivas, certo? Aqui, como aqui tinha duas caras consecutivas, aqui não era para ter essa rama. Parava aí. Certo? Porque aqui tem duas caras consecutivas. No resto, sim, dá para fazer, né? Que aqui tem duas caras, você parou. Aqui não tem duas caras consecutivas. Aqui para cá são duas consecutivas, mas é o quarto lançamento. Aqui tem duas caras, então você para aqui. Eu fiz direto assim mesmo, pensar, me empolguei demais, mas aqui não tem progresso. Então, como que ficam as soluções? Então, lá no primeiro você tem KK. Aí parou. Agora neste, depois você tem KCKK. KCKK. KCKC. KC, né? KC. Agora KCCK. KCCK. KCCC. Agora esse outro aqui você tem CKK. Depois CKCK. CKCC, depois CCKK, CCKC, CCCK, CCCK e finalmente CCCC, certo? Tudo isso. Então, quantos lançamentos temos agora? Quantas possibilidades? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 12 possibilidades. E observa que não são todas do mesmo tamanho, né? Certo? Não são todas do mesmo tamanho. Porque você tem aqui uma de duas e aqui uma de três possibilidades. E não dá 16, né? A gente poderia esperar que desse 16 possibilidades, que seria o quarto lançamento, 2 elevado a 4, né? Só que aqui, como você interrompeu a rama, não tem mais crescimento. Então, as ramas que iriam até o quarto movimento não aparecem. Igual que aqui, você teria duas ramas que vão
você chegou até o terceiro lançamento, mas no quarto seria mais duas ramas. Também não aparece, porque você interrompeu no terceiro. Então, por isso que dá só 12 possibilidades, né? Que são a resposta, né? Vamos dizer assim, conjunto B, né? Então, é KK, KCKK, KC, KC. Então aqui agora K, CCK, KCC, CKK, CKC, CKCC, CCKK, CCKC, CCK e CCC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 possibilidades. Então, essa é a forma de resolver essa conta, certo? Você vai fazer através de um diagrama de árvore, tá ok? Então, vejamos agora outro exemplo. Outro tipo de questão. Aqui trabalhamos com permutações, com combinatória, né? Números binomiais. Tudo está naquele livro texto que foi deixado, esse capítulo. Ou naquele livro que eu falei, sugeri para vocês, coloquei a capa no grupo, né? De Fundamento da Matemática Elementar, o volume 5 também você pode consultá-lo, é bastante esclarecedor esse livro também. Então agora vamos fazer assim, vamos a resolver a seguinte questão, ok? Diz assim: quantas diferentes placas de automóvel com 7 caracteres então quero formar placas de automóvel? Tem 7 caracteres. Certo? Caracteres. Vamos pensar os três primeiros são letras. Os 4 restantes são números. Certo? Então, quantas possibilidades? Quantas possibilidades? Quantas placas a gente pode formar com essas possíveis combinações, certo? Então, para responder isso, primeiro vamos pensar assim. Vamos considerar 26 letras diferentes do alfabeto, né? A, B, C, D, etc, etc, etc. E 10 algarismos. Diferentes. 0, 1, 2, 3, até 9, né? Então dá 10 algarismos. Aí então, se você vai formar
uma placa com 7 caracteres. Então vamos ter assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 caracteres, ok? Então, os 3 primeiros caracteres são letras e os 4 restantes são números. Acontece que, se você já observou num carro, a letra pode se repetir tranquilamente, né? Não tem problema. Então quer dizer que aqui eu posso colocar na primeira letra 26 possibilidades, na segunda letra 26 possibilidades e a terceira letra 26 possibilidades, já que você pode repetir a letra, né? Então, quando você considera uma letra aqui, ainda valem todas as letras para a segunda posição e ainda valem todas as letras para a terceira posição. E agora os algarismos, né? Então é 10 também, porque também o algarismo você pode repetir, não tem problema. E aí então você tem a solução de placa que você pode montar com essa quantidade de possibilidades, né? Ou seja, você vai calcular aqui e vai dar 1757, 6 e depois 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Ou seja, você consegue fazer ou criar 175.760.000 placas, né? É a possibilidade que você tem fazendo esse produto que está ali, né? Aí são as placas todas que a gente pode construir pensando dessa forma. E agora, na segunda pergunta, vamos dizer assim: vamos supor que nenhuma letra pode ser repetida, todas as letras diferentes. Então, neste caso, novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? 7 possibilidades. Só que aqui agora, as 3 casas primeiras, quando você escolhe uma letra, ou seja, aqui primeiro eu tenho 26 possibilidades, essa que eu escolhi aqui não pode ser repetida. Então agora me sobraram só 25 possibilidades. E agora, como eu já tive 2 escolhas, sobraram só 24 possibilidades. Para os números, como não tem exigência, então você pode ainda repetir os números. Por isso você tem essas 10 possibilidades em cada casa. E se você fizer esse produto, multiplicando ali, vai dar 156 milhões, né, de possibilidades. 156 milhões de possibilidades você tem de placas onde nenhuma letra se repete. Ok? Então é isso. Vamos fazer agora uma terceira questão. Então, essa é uma análise que você tem que fazer quando você estiver resolvendo questões desse tipo, né? Ou você vai combinar as condições, né? Ou você simplesmente acha todos os casos, né? Dependendo do problema. Aí você calcula. Ok? Então agora, diz assim, questão 3. Quantas diferentes formações num time de futsal, né? Um time de futsal. Quantas formações num time de futsal são possíveis, né? No caso, são 5 jogadores. Se eles jogarem em qualquer posição. Time de futsal, 5 jogadores se jogam
qualquer posição. Ou seja, qualquer um pode ser goleiro, pode ser a defesa do lado esquerdo, do lado direito, atacante do lado direito, do lado esquerdo, tanto faz. Certo? Então, o que vamos fazer aqui? Então vamos assim pensar: posição do goleiro, defesa do lado direito, defesa do lado esquerdo, atacante do lado direito, atacante do lado esquerdo. Ok? Então o que acontece? Se qualquer um puder ser goleiro, claro que a gente não está pensando em que você vai ter como trocar os jogadores, certo? Ele está pensando só como você já dentro do time vai formar o que está ali na quadra, correto? Não os que estão no banco, tá certo? Somente o que está na quadra. E aí então, quando vamos dizer vai começar o partido, né? A partida, então aí você vai formar o seu time para começar o jogo. Então, quantas possibilidades você tem de formação do time, se qualquer jogador pode jogar em qualquer posição, tá certo? Você vai escolher na hora como vai montar o time, certo? Para que fique a melhor possibilidade. Então, quantas possibilidades você tem de montar esse time, se qualquer jogador pode jogar em qualquer posição da quadra. Então, vamos dizer que para goleiro você tem 5 possibilidades. Já escolheu a posição de goleiro, então defesa pelo lado esquerdo, só tem 4 agora. Defesa pelo lado direito, são 3 possibilidades. Atacante pelo lado direito, e depois o que sobrou, pronto. Então, isso aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é o que chamamos de 5 factorial, né? E esse 5 factorial é exatamente 120 possibilidades, né? Então, você tem para montar o time 120 possibilidades. São bastante possibilidades que você tem. E se agora vamos colocar uma condição que passa se somente 2 jogadores podem jogar no gol e na zaga, somente 2. Dos 5, um deles somente pode jogar no gol e outro deles só pode jogar na zaga, está obrigado. E aí com o resto você fica livre. Então, neste caso, então você vai ter um que tem que jogar no gol, tem que ser goleiro, e um tem que ser defesa. Certo? Aí então, quantas possibilidades você tem? Então, novamente você vai organizar, não é isso? Esses 2 jogadores, certo? Ou vamos dizer assim, não está bem escrito o que quero dizer. Que 2 jogadores, seria certo? 2 jogadores podem ser goleiro ou defesa. Isso. Certo? O resto pode jogar em qualquer coisa, mas esses 2, ou é goleiro ou é defesa. Entendeu? Então agora vamos a montar aí nosso time. Então, vamos dizer que aqui é goleiro e aqui são os 2 primeiros casos são da defesa, né? Então, esses 2 jogadores podem ser goleiro ou defesa, então você tem 2 possibilidades aqui para o goleiro. Como já escolheu o goleiro, aquele outro que está obrigado a você colocar na defesa, você coloca aqui. Pronto. Já você colocou a posição dos 2 jogadores que tem que ser obrigatoriamente goleiro ou defesa. E agora então você está livre para fazer com o resto o que você quiser. Aí então você tem para o outro jogador que está na defesa, você tem 3 possibilidades, e para o ataque 2 e 1, né? Porque cada vez que você vai pegando um jogador, vai ficando menos possibilidade para você escolher, evidentemente, né? Não vai se renovando isso. Então aqui você tem 2 vezes 6, ou seja, 12 possibilidades
de formação de time que você pode construir com essa condição, né? Agora, uma quarta questão diz assim: de um grupo de 5 mulheres, e 7 homens, quantos comitês diferentes podem ser formados, né? Quantos comitês diferentes podem ser formados com 2 mulheres e 3 homens, certo? Então, já que antes estávamos trabalhando mais com permutações, agora são combinações, né, possíveis. Quantas combinações possíveis você pode fazer? Se você tem 5 mulheres para escolher 2 e de 7 homens tem para escolher 3, né? Quantas possibilidades você tem, certo? Então, quem responde isso são o que chamamos de números binomiais, né? Certo? Que seria, no caso, de 5 mulheres, você vai escolher 2, tá certo? Esse é o cálculo. E de 7 homens, você vai escolher 3. Aí você vai encontrar todas as possibilidades, ok? Lembrando que, né? Lembrando que esse número binomial, né? Você calcula pela seguinte fórmula, né? Você calcula assim: n sobre p vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. É dessa forma que você calcula esse número binomial, né? Se chama assim porque você usa para o desenvolvimento de Newton, né? Do teorema do binômio, né? Teorema binomial, também chamado. Então, ali aparece esse número binomiais que você usa para o desenvolvimento do binômio de Newton, né? Que são os mesmos coeficientes que aparecem quando você faz o desenvolvimento de triângulo de Pascal, né? São os mesmos valores que aparecem no triângulo de Pascal, são os mesmos números que você encontra através do número binomiais, certo? Em cada nível, certo? Então, seguindo essa fórmula, vemos que, né, a solução de tudo isso, né, de essas comitês que podemos formar vai ser 5 sobre 2 vezes 7 sobre 3, né? Essa que é a solução, certo? Então vamos calcular esses números agora, seguindo a fórmula, né? Isso é 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. E isso aqui é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, observa que esse número fatorial, né? N fatorial, que é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes até 3, 2, 1, né? Você vai multiplicando todos eles como você já deve ter lido no texto, né? Seguramente. E isso tem uma propriedade que você pode parar em qualquer momento essa sequência e acrescentar fatorial somente, ou seja, isso aqui é igual a n vezes n menos 1 fatorial, ou n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, etc. Né? O que significa isso? Não? Significa que você pode ter assim, por exemplo, 7 fatorial, que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Também pode ser 7 vezes 6 fatorial, que é exatamente 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou 7 vezes 6 vezes 5 fatorial,
que é 5, 4, 3, 2, 1, certo? Você pode parar em qualquer momento e é equivalente. Então, é o que eu vou fazer aqui nessa conta. Porque como tem 3 fatorial, aí então vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou parar no fatorial maior aqui, né? E 2 fatorial é 2 vezes 1, ou seja, 2. Correto? Então aí simplifico. 3 fatorial cancela com 3 fatorial e o 2 cancela com 2, certo? Com 4, aliás. E 5 vezes 2, 10, né? Agora, para a outra conta aqui, é 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Estou seguindo essa formulinha, né? Do N sobre P. Aí então, isso vai ser 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial, né? E isso aqui é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 2, 6. E isso aqui então, corto 4 com 4 fatorial e o 6 com 6 e sobram 7 vezes 5, 35, né? Portanto, a solução dessa conta, né, que é 5 sobre 2 vezes 7 sobre 3, é, portanto, 10 vezes 35, ou seja, 350 possibilidades, certo? Esse é o que eu tenho como resultado de o número de comitês que eu posso formar com 5 mulheres e 7 homens, dos quais 2 mulheres e 3 homens vão formar o comitê, certo? E o que passa agora, se vamos colocar uma condição onde, perdão, é a questão letra B, 4B, onde neste caso vamos a considerar somente que 2 desses homens estiverem, 2 homens estão brigados, né? 2 estão brigados, não podem ficar juntos. Então, neste caso, como se pode fazer? Porque eles discutiram, né? Aí então não podem ficar juntos. Como se pode fazer neste caso, né? Então, primeiro vamos calcular, certo? Calcular, né? Aqui calculamos todas as possibilidades. Neste caso, vamos calcular, certo? Os comitês onde ficam juntos. E esses comitês vamos descontar do total, entendeu? Do total de possibilidades. Então, qual é o comitê onde ficam juntos? Então, seria esses 2 homens, vamos escolher os 2, certo? Desses 2 homens, escolhemos os 2. E como são 7 homens, então sobram 5 possibilidades desses. E como quero apenas 3 homens para formar o comitê, então sobra uma casa, né? É como se você estivesse pensando exatamente assim. Você vai ter 3 casas, né? E você vai exigir que nas primeiras 2 casas fiquem aqueles 2 homens, certo? Que você está querendo que estejam ali sempre, né? Então, é o que você vai considerar. Ou seja, você tem aqui, vamos seguir a formulinha, né? Você tem aqui 2 fatorial sobre 2 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. E isso aqui é 2 fatorial sobre 0 fatorial vezes 2 fatorial. O 0 fatorial vale 1, né? Então aqui simplificando, o 2 fatorial com 2 fatorial, aqui me dá uma possibilidade.
Estou calculando o 2 sobre 2, né? Agora eu vou calcular o 5 sobre 1 e depois vou fazer o produto. Então, 5 sobre 1 vai dar 5 fatorial sobre 5 menos 1 fatorial vezes 1 fatorial. Isso vai dar 5 fatorial sobre 4 fatorial vezes 1 fatorial que é 1, né? E isso aí então é 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 1. Simplificando, né? O 4 com 4 sobra 5 possibilidades. Então, daqui acima de 1, debaixo de 5, então 1 vezes 5 dá 5 possibilidades, certo? 5 possibilidades. Onde os homens ficam juntos, certo? Quantos aqui, não, tá certo. Observa que aqui a conta foi feita assim, né? 2 homens não podem ficar juntos, então 2 homens, esses 2 escolhidos para formar os 2 comitês, certo? E quantos me sobraram? Homens, me sobraram 5 possibilidades de homens, e desse eu vou escolher mais um porque tem que formar 3, né? 3 pessoas, 3 homens formam o comitê, né? Então, vou escolher aqueles 2, exatamente, e além disso, um terceiro que é o que me dá a possibilidade, entendeu? Então, por isso que fica dos 2, fica um aqui e um aqui. E aqui, então, o que me sobra é o resto, 5 possibilidades, exatamente. E agora, vamos a considerar, certo? Todos os possíveis casos, né? De comitês que podia formar de homens. Todos os possíveis casos de comitê que podia formar com os homens. Ou seja, vou calcular 7 sobre 3, que já fiz essa conta aqui atrás, né? Vamos fazer de novo aqui. Sabendo que, vou colocar assim melhor. Sabendo que todos os comitês formados pelos homens são 7 sobre 3, não é isso? Ou seja, essa conta já fiz antes, né? 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial, 3 fatorial, e isso vai dar 35 possibilidades, né? Certo? 35 possibilidades aqui, certo? Então, desses 35, vou tirar os 5 possibilidades que tenho que eliminar, que é quando os 2 homens que não podem ficar juntos formam um comitê. Portanto, eu teria 35, que são o todo, menos 5, ou seja, 30 possibilidades para os homens formarem aquele comitê que quero. E ainda as mulheres, né? Quantas as mulheres já calculei também, são 5 mulheres e são 2 que formam o comitê, não é isso? Ou seja, vai dar 10 possibilidades, né? Isso novamente, lembra de que isso aqui é 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, 2 fatorial, ou seja, 10, né? Então, quantas possibilidades, quanto comitê você pode formar
tirando, certo, os dois homens que não podem ficar juntos, né? Então isso vai dar 30 possibilidades de homens e vezes 10 possibilidades do Comitê das Mulheres, ou seja, 300 comitês, certo? Eu posso formar 300 comitês, ok? Esse aí então é a resposta no qual você pode formar comitês sem que todos os homens fiquem juntos, ok? Eu vou parar por aqui para que não fique tão grande o vídeo e farei outro vídeo continuando com outras explicações, ok? Fiquem com Deus, lembre que Jesus é a solução para todos os problemas.